Quem foi Quetura? Por que a genealogia de Abraão com Quetura foi citada apenas no final da sua história? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí! Deus foi fiel às promessas de graça ao fiel servo Abraão, cuja fé é descrita como um grande exemplo, se não o melhor da confiança no Deus que nos salva mediante a fé. O tema de hoje do nosso guia de estudos da Palavra de Deus é Uma esposa para Abraão. Vem comigo! E para falar sobre uma esposa para Abraão, veja esse texto da Palavra de Deus. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Gênesis 25, versículos 1 e 2. Quetura foi uma concubina de Abraão, podendo ser considerada até a sua segunda esposa, dependendo, é claro, da interpretação bíblica. De seu relacionamento com o patriarca, nasceram 6 filhos: Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isabaque e Suá. A história de Quetura é mencionada muito brevemente na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 25, versos 1 a 6. Quetura também foi citada numa genealogia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, versos 32 e 33. O nome Quetura provavelmente significa envolvida em flagrante incenso. Não é possível determinar com exatidão quando ocorreu o relacionamento entre Abraão e Quetura. Se for considerado que os capítulos 24 e 25 de Gênesis estejam organizados de ordem cronológica ou na forma cronológica, então esse relacionamento aconteceu após a morte de Sara, esposa de Abraão. Apesar de toda a discussão acerca do relacionamento entre Quetura e Abraão, obviamente Quetura jamais teve o mesmo status de Sara. Então, esse casamento não deve ter a mesma importância do primeiro. Quetura é chamada de esposa em Gênesis 25, verso 2, no texto de hoje. Mas a sequência da narrativa bíblica, ela é denominada como uma concubina. Gênesis 25, verso 6 e 1 Crônicas 1, 32. Além disso, sabemos que posteriormente Abraão separou Isaque, o filho da promessa, dos filhos de sua concubina. Gênesis 25, verso 6. A Bíblia diz que Abraão enviou os filhos da concubina para a terra do Oriente. Conforme as leis da época, os filhos da esposa legítima tinham o direito garantido à partilha dos bens do pai. Mas os filhos das concubinas dependiam da bondade do pai para lhes deixar algo ou algum tipo de herança. Os filhos de Quetura com Abraão se tornaram os antepassados dos povos árabes que povoavam o território do Oriente de Israel. Dentre todos esses povos, a narrativa bíblica do Antigo Testamento destaca ainda o povo midianita, que é o que aparece com mais destaque. Zípora, a esposa de Moisés, por exemplo, era uma midianita. Quetura pode ser cotada como exemplo de tranquilidade. Mesmo sabendo que não estava no centro das atenções de Abraão, Deus deu a ela a recompensa por ser uma boa serva, dando filhos com o patriarca. Quetura foi submissa e não esperou um reconhecimento. Obedeceu a Sara e assim entrou também na história dos descendentes de Abraão. Que possamos aprender com o exemplo de Quetura, viu? Que possamos usufruir destas virtudes, paciência e tranquilidade. Mesmo que passemos desapercebidos por algumas pessoas, Deus nunca se esquece de cada um de nós e nos dá uma bênção reservada, conforme, é claro, a nossa fé. Que Deus te abençoe!
Vamos orar, bondoso Deus, que nós possamos desenvolver as virtudes, Senhor, da paz, da paciência e da tranquilidade, e que o Senhor, nos dias de hoje, possa nos alcançar com uma bênção conforme a nossa fé. Nos dê um dia abençoado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!